Olá, bom dia. O meu nome é Ricardo Santos e sou investigador no Departamento de Geotecnia do Laboratório Nacional de Engenharia Civil e no âmbito do curso geral sobre aproveitamentos hidráulicos do VET4Hydro, trago-vos uma apresentação relativa à estabilidade dos taludes, principalmente em barragens de aterro. Vou começar por introduzir a importância da estabilidade dos taludes em barragens de aterro e também de taludes naturais nas barragens de uma barragem, quer seja de aterro ou de betão. Vou depois referir um pouco sobre os tipos de movimentos que existem em taludes e quais os riscos associados a instabilizações nesses taludes. De seguida, vou referir quais são as condições de carregamento que devem ser consideradas para a análise de estabilidade de taludes. Depois vou referir os próprios métodos de análise de estabilidade de taludes que temos ao nosso dispor. Seguidamente, vou referir o tipo de dados que necessitamos para realizar as análises de estabilidade. E, por último, vou falar um pouco sobre alguns aspectos relacionados com a proteção superficial de taludes de barragens de aterro. Um talude, basicamente, é uma superfície inclinada que pode ser encontrada em encostas naturais, por exemplo, em arribas, em colinas, montanhas, ou então também pode ser encontrada em estruturas artificiais, como estradas, ou, como nos interessa mais neste caso, em barragens. Um talude pode instabilizar, ou seja, ter uma massa de terreno que tem um movimento no sentido descendente, e isto pode acontecer por diversas ações, nomeadamente devido ao peso próprio do terreno do próprio talude, ou seja, por ação da gravidade. Pode ser devido a uma alteração da geometria do talude, que isso leva a uma instabilização do talude, a uma alteração das solicitações aplicadas ao talude, de uma variação do nível de água no solo, que também pode instabilizar o talude, ou de uma ação sísmica. Também é uma ação a considerar, se for o caso. Portanto, há outros tipos de ações que podem ser instabilizantes, porém estas serão as principais. Os taludes podem ter três origens. Podemos estar a tratar de um talude natural, que não é mais que o resultado da evolução geomorfológica natural. Depois podemos ter taludes de escavação e taludes de aterro. Ambos são resultado de uma ação humana. No caso dos taludes de escavação, são resultados de uma escavação de maciços naturais, tipicamente, e no caso de taludes de aterro, são resultantes da compactação de materiais que foram extraídos de outro local. Aqui tenho uma ilustração dessa situação, em que aparecem os três tipos de taludes, digamos assim. Imaginemos que temos aqui uma encosta aqui também contaminaria por este tracejado. Então, aqui teremos, digamos, um talude natural. Entretanto, consideramos que foi aqui efetuada uma escavação, e isso implica que teremos aqui um talude de escavação. Foi formado após a escavação deste material. Se com este material, por exemplo, construirmos o aterro, então temos aqui os taludes do aterro. Portanto, talude natural, talude de escavação, taludes de aterro. Em barragens encontramos taludes naturais, por exemplo, nas margens da barragem. Portanto, o vale onde a barragem está inserida inclui taludes naturais. Depois temos os taludes de aterro, que fundamentalmente podemos encontrar no corpo de barragens de aterro. Em taludes de escavação encontramos tipicamente nos encontros das barragens. Durante a construção há a necessidade de fazer escavações e por vezes há a ocorrência de taludes de escavação. Aqui tenho alguns exemplos de taludes em barragens. Esta figura aqui do lado esquerdo desta imagem, uma barragem no Cazaquistão. Temos um grande aterro, e esta face toda será o talude do aterro.
depois teremos aqui também taludes naturais nas encostas e nas margens da Albufeira. Neste outro cenário que temos aqui, uma construção de um aterro, e também teremos aqui um talude do aterro, talude jusante, e também podemos ver aqui alguns taludes relativos a escavações, resultantes de escavações aqui, que só foram efetuados para haver uma melhor integração do aterro nas encostas do vale. Relativamente às condições de carregamento que temos que considerar em barragens, é preciso ter em atenção várias situações. A primeira é que durante e o final da construção, todos os taludes que possam ser gerados de escavação ou de aterro têm que a sua estabilidade tem que ser assegurada. Também é preciso ter em consideração que essa estabilidade desses taludes deverá ser averiguada ou avaliada em condições de percolação, caso elas existam, e em regime permanente, após ter estabelecido a linha de saturação. E essa situação poderá ser efetuada para condições normais ou para condições de cheia. Outro aspecto que deve ser, outro tipo de carregamento que deve ser considerado é a descida súbita do nível de água do reservatório, ao qual nós designamos por esvaziamento rápido, em que pode haver uma instabilização do talude de montante da barragem, do aterro da barragem. Claro, a ação sísmica é também uma ação a considerar, não é? Um carregamento a considerar, caso a zona onde está implantada a barragem e o aterro tenha sismicidade, e cada uma destas condições deve ser analisada para garantir a segurança dos taludes. Construção, percolação, descida, esvaziamento rápido, ação sísmica, todas estas situações têm que ser garantidas durante a vida útil da barragem. Aqui apresento uma classificação de movimentos em taludes naturais, portanto, específico para taludes naturais, e temos aqui 3 tipos de movimento e as suas velocidades de instabilização, digamos assim. Um desmoronamento é algo que ocorre muito rápido, um fluimento, por sua vez, é algo que ocorre extremamente lento. Entretanto, temos escorregamentos que são mais moderados, velocidades mais moderadas. Agora vou referir um pouco sobre cada um deles. Por exemplo, em taludes naturais temos desmoronamentos. Esta é uma situação típica em que existe um extrato, aqui digamos, estamos a simular um extrato calcário, maciço de calcário, tem determinadas fissuras, esta orientação é desfavorável e o que acontece é que ao longo do tempo há aqui uma queda deste material que depois se deposita na base do talude. Esta outra situação é semelhante, mas neste caso temos uma estrutura, novamente aqui a assumir de calcário, que tinha uma ligeira fissura, temos um material mais deformável em baixo. O que acontece é que há aqui umas assentamentos, uma ruptura do material, uma rotação e uma queda de material rochoso sobre este, portanto, devido à deformação deste material mais mole, digamos assim. Outra situação possível de desmoronamento pode ser causada por erosão diferencial de diferentes materiais. Aqui temos 2 materiais com diferentes capacidades resistentes às ações atmosféricas, o grés com maior erodibilidade, então a determinada altura há aqui uma consola de material que depois não deixa de ser capaz de se suportar e acaba por cair ao longo do talude em direção à base. Aqui apresento um exemplo de um acidente numa barragem na Itália, a barragem de Vajon. Provavelmente já devem ter ouvido em outras apresentações, em que ocorreu um escorregamento do talude natural. Isto já foi na década de 60
mas basicamente temos aqui a barragem, o reservatório, né, o reservatório montante. Aqui temos uma vista de jusante com o paramento jusante da barragem. Trata-se de uma barragem de betão. E o que acontece é que houve aqui uma grande massa de terreno, de maciço rochoso, que desinstabilizou, desmoronou para o interior do reservatório. Essa massa de terreno causou um mega tsunami, ao fim e ao cabo uma onda com cerca de 100 metros de altura, que acima do curvamento da barragem, e portanto, como podem imaginar, terá causado centenas ou milhares de vítimas mortais, assim como elevados danos materiais. Relativamente aos escorregamentos, podemos considerar dois tipos: um rotacional, em que a superfície de ruptura é circular, e outro planar, em que a superfície de ruptura é, digamos, linear. Na situação de ruptura circular, tenho aqui um exemplo em que, ao fim e ao cabo, há uma massa de solo que rompe por uma superfície de curva, digamos assim. Nesta situação imaginemos um substrato rochoso, bastante resistente, e subjacente temos um depósito de vertente que, por exemplo, por ação da água, ou causa aqui um escorregamento deste material, ao fim e ao cabo um escorregamento nesta interface, e o material acaba por se depositar na base do talude. Este é outro exemplo de um escorregamento num talude de uma barragem, em que há um claro movimento rotacional, um escorregamento, em que temos aqui as superfícies circulares, que são perfeitamente visíveis. Relativamente aos fluimentos, que tratam-se de movimentos muito lentos e contínuos, e ocorrem principalmente em taludes naturais e quando temos materiais finos. Por exemplo, aqui temos uma argila, um material fino, que tem aqui um peso, uma carga elevada, que causa pressões na argila. Esta argila tem um comportamento não drenado, e o que acontece é que acaba por ter uma deformação bastante lenta. Isso por vezes tende-se a refletir na inclinação da vegetação. Portanto, é um sinal claro de fluimento. Relativamente às causas de instabilização de taludes, podemos dividi-las em externas ou internas. No caso das causas externas, posso referir como exemplo o aumento da inclinação dos taludes, quer seja por escavação ou por erosão superficial do talude. Outra causa externa que pode causar instabilização é o aumento da altura do talude. A aplicação de cargas na crista do talude também é um fator que pode levar à instabilização. Também temos aqui a variação sazonal da temperatura e umidade, em que há diversos ciclos de temperaturas elevadas e de chuva que podem introduzir aberturas superficiais na crista do talude por retração do solo, e isto vai levar a um favorecimento da infiltração da água no talude, e pode levar à sua instabilização. E também, é claro, podemos incluir a ação sísmica como uma causa externa. Aqui tenho alguns dos exemplos que referi anteriormente. Vamos imaginar que temos um talude de uma barragem, por algum motivo, seja por erosão superficial, por falta de drenagem superficial, ou escavações que tenham sido feitas inadvertidamente aqui, portanto passamos a ter uma inclinação destas para uma inclinação superior, não é? Outra situação é um aumento da altura do aterro na crista. Isso implica também um aumento da inclinação do aterro, neste caso. E logo aí temos também um fator uma causa externa que pode levar à instabilização. Outra causa externa, como tinha referido, era a aplicação de uma subcarga excessiva, superior àquela para a qual o talude poderia estar projetado.
Como causas internas, a principal é o aumento da pressão intersticial, não é? Que tem como consequência uma redução da resistência ao corte dos solos. Eu já tinha apresentado esta figura na apresentação relativa à percolação, mas imaginemos que temos um aterro de uma barragem. Este aterro, por algum motivo, a linha de saturação sofre um aumento, por exemplo, por percolação excessiva. Então, numa dada superfície potencial de escorregamento, a pressão intersticial aumenta. E, ora, se a pressão intersticial aumenta, a tensão efetiva diminui. Ou seja, a pressão intersticial aumenta, então a tensão efetiva diminui, o que implica que também a tensão resistente ao corte diminui, porque, por exemplo, se considerarmos aqui o critério de ruptura de Mohr-Coulomb, em que a tensão resistente é a função de uma constante que não é mais do que a coesão do solo, mais a tensão efetiva vezes a tangente do ângulo de atrito do solo. Portanto, se mantivermos a coesão e o ângulo de atrito constantes e se diminuirmos a tensão de corte, a tensão efetiva, se diminuirmos a tensão efetiva, então temos a resistência ao corte também diminuída. Outros fatores internos que possam levar à instabilização será a diminuição da coesão aparente dos terrenos. Tipicamente esta coesão tende a diminuir à medida que se mobiliza a ruptura, digamos assim, portanto tendencialmente é nulo. E outro motivo interno, especialmente em taludes naturais, é o aumento das tensões de origem tectónica. Isso podem ser causas internas para a instabilização de taludes. Em relação ao tipo de informação que nós necessitamos para fazer uma análise de estabilidade de taludes, posso referir que é necessário ter uns parâmetros críticos do solo, do talude, do solo ou rocha. Nomeadamente, aqueles que importam mais serão os pesos unitários, os pesos volúmicos, assim como os parâmetros de resistência ao corte, nomeadamente a coesão e o ângulo de atrito. Em tensões efetivas, especialmente, e esporadicamente, eventualmente, em tensões totais, eventualmente. Aqui tenho um resumo dos parâmetros que são necessários, os pesos volúmicos do solo ou da rocha, e, portanto, poderá eventualmente, no caso do solo, ser necessário para seco, para condição úmida ou para condição saturada, vai depender do caso. Depois, em termos de parâmetros de resistência ao corte, em tensões efetivas, interessa-nos conhecer a coesão efetiva e o ângulo de resistência ao corte em tensões efetivas, isto para realizar análises em condições drenadas, ou seja, lá análises a longo prazo, será a situação mais desfavorável e que interessa verificar. Eventualmente poderá ser útil o conhecimento em tensões totais e para isso interessará apenas a coesão não drenada. Isto para análise em condições não drenadas de materiais finos, essencialmente, a curto prazo. Obviamente que não podemos deixar de referir que é necessário ter toda a informação geológica e conhecer também as propriedades in situ do terreno do talude, nomeadamente das condições de água subterrâneas e ou de percolação. Também é necessário conhecer a litologia e a estratigrafia do terreno, isto caso haja detalhes de sondagens. Também pode ser também útil conhecer a estrutura geológica da zona, nomeadamente quais são as camadas, dobras, se existem falhas ou não, assim como verificar se existem evidências de deslizamento ou atividades sísmicas anteriores. É importante integrar todos estes dados, não é? Dos parâmetros críticos, assim como a informação geológica e das propriedades in situ, e para podermos garantir uma adequabilidade da modelação que vamos efetuar e assim ter certeza da análise de estabilidade que se estará a fazer. Relativamente aos métodos que temos à nossa disposição para efetuar a análise da estabilidade de taludes, existem três tipos, enquadrei aqui três tipos. Este primeiro
análise de equilíbrio-limite será o método mais comum, mais utilizado, e avalia-se a estabilidade do talude ao dividi-lo em fatias verticais. Pretende-se calcular um fator de segurança com base no equilíbrio entre as forças resistentes e as forças atuantes. Este fator de segurança pode ser global ou, digamos, ou é uma filosofia de fatores de segurança parciais ou fator de segurança global, dependendo se minora as propriedades de materiais e se majora as ações ou não. Caso seja global, o fator de segurança assume-se normalmente que é superior a 1,5. Se estivermos a utilizar fatores de segurança parciais em que minimizamos as propriedades dos materiais, aí o fator de segurança tipicamente deve ser superior a 1. Depois há várias variantes ou vários métodos para resolver as análises de equilíbrio-limite. Temos os Flaney, os Bishop simplificados, Embu, Spencer, e há outros. E outra questão importante com as análises de equilíbrio-limite é que é possível efetuar ou considerar a ação sísmica, mas para isso utiliza-se um método pseudostático em que o sismo é simulado como uma força. Pode ser uma força horizontal ou também horizontal com considerar uma componente vertical, mas a horizontal será, digamos que, mais relevante para a instabilização, para a ação instabilizante. Depois temos os métodos gráficos para situações mais simples e muito particulares, como vamos ver mais à frente. E por último temos uma análise por método de elementos finitos, que é um método bastante mais avançado, em que se simula a deformação do talude, portanto é um estudo de tensão de formação, e permite avaliar o comportamento do solo sobre diferentes condições de carregamento. Pode-se considerar situações mais complexas, incluindo a adoção de cargas dinâmicas através da incorporação de acelerogramos na base do talude, e também se pode considerar grandes deformações. Há essa possibilidade, caso seja interessante. Relativamente ao primeiro método, aquele que é o mais utilizado e que eu vou referir com mais detalhe aqui, a análise de equilíbrio-limite, com esta análise pretende-se verificar se ao longo de qualquer superfície potencial de ruptura, estou aqui a exemplificar uma, a resistência ao corte máxima disponível no solo, ou seja, que será estas forças estabilizadoras que estão aqui, aquilo que resiste ao movimento, é superior à ação necessária para mobilizar uma massa de solo que se instabiliza através desta superfície de potencial de escorregamento. E, portanto, esta verificação é normalmente efetuada em termos dos momentos destas forças ou destas tensões, e a verificação a efetuar é que o momento atuante de dimensionamento deve ser menor ou igual que o momento resistente de dimensionamento. Isto se estivermos em coeficientes parciais de segurança. Importa, é preciso ter atenção, importa ver que é preciso fazer essa verificação para todas as superfícies potenciais de ruptura possíveis. Aqui tenho apenas uma, mas haveria outras. Esta seria outra, esta seria outra. Portanto, é preciso fazer estes cálculos para uma infinidade imensa de superfícies potenciais de escorregamento. Não é? A maneira mais fácil e talvez para perceber melhor como é que o método funciona é a aplicação do método a um talude infinito. E isto é quando temos umas rupturas planares. Não é? Aqui temos uma ruptura planar, uma superfície rochosa, um depósito vertente, e vamos imaginar que isto tem tendência a escorregar por esta interface. Nesse caso, se considerarmos aqui uma fatia, não é? Portanto, temos aqui o nosso depósito de vertente, esta parte toda. Aqui estou também a considerar que tem um nível freático. E se considerarmos uma única fatia aqui, e fizermos o equilíbrio desta fatia, e se considerarmos que as forças do lado esquerdo se equilibram com as forças do lado direito, né, temos apenas a ação do peso e da água, né, e aqui temos a tensão normal, nesta interface, que ao fim e ao cabo vai haver a tensão também resistente. E também temos aqui a pressão intersticial, ou a subpressão, digamos assim.
E se fizermos uma conta simples considerando apenas que o solo é friccional, este solo aqui, ou seja, não tem coesão e tivemos em tensões efetivas, então apenas temos que verificar que a tensão aplicada, que ao fim e ao cabo é uma componente aqui do peso e destas tensões, que essa tensão aplicada tem que ser menor ou igual que a tensão resistente, que é esta tensão que está aqui, e fazendo uns cálculos, chega-se à conclusão que esta situação é estável desde que a tangente do beta, deste beta que está aqui, que é a inclinação do talude, for menor ou igual que a tangente do ângulo de atrito em condições drenadas de dimensionamento do material de depósito da vertente. É uma situação particular. Não é? Existem equações para verificar quando o C' é diferente de zero também, mas esta é uma situação mais simples. Se isto for um solo puramente friccional, então a gente consegue garantir a segurança se este ângulo for, se a tangente deste ângulo for maior que a tangente do ângulo de atrito do material. Se olharmos para superfícies de deslizamento rotacionais, circulares, como é este caso aqui, não é? Aqui estou a representar dois cortes, não é? O corte A e o corte B, mas digamos que a situação mais favorável seria este. Se olharmos para mais em detalhe para essa superfície de deslizamento, não é? O método das fatias, e agora estamos a falar de rupturas rotacionais, a primeira coisa que se assume são divisão do talude ou da massa instabilizante em fatias. E depois considera-se que na base, a base são segmentos de reta, digamos assim. Aproxima-se a parte circular por retas. Esta aproximação é tanto maior quanto menor for o espaçamento ou a largura das fatias, e quanto maior o número de fatias. Não é? E aí está, a verificação da segurança é, novamente, momentos atuantes das forças que se mobilizam aqui, as forças atuantes, destas forças todas, que estão aqui envolvidas nestas fatias, tem que ser menor ou igual que o momento das forças resistentes que se mobilizam na base das fatias. Se olharmos aqui para uma fatia em detalhe, quais são as forças que estão envolvidas numa fatia? Temos o peso, temos as forças do lado esquerdo, as forças do lado direito, temos a subpressão, se tivermos água, temos uma tensão normal, uma tensão de corte, e são estas essencialmente as forças que estão envolvidas. O que acontece é que isto acabamos por ter mais incógnitas do que equações. Temos aqui nestas fatias todas, isto existe para todas as fatias e tem que se compatibilizar todas estas forças para um estado de equilíbrio, mas isso é indeterminado, porque não é possível resolver, porque há mais incógnitas do que equações. Resultado, tem que se estabelecer algumas hipóteses. E o que acontece é que existem várias hipóteses, ou vários métodos que estabelecem diferentes hipóteses. Por exemplo, o método de Fellenius assume que todas estas forças que estavam aqui se equilibram com estas forças que estavam do lado direito e, portanto, as únicas forças que cada fatia tem são o peso, a tensão normal, a subpressão e a tensão de corte. Portanto, isto simplifica o cálculo e permite fazer o cálculo do equilíbrio de todas as fatias e compatibilizar tudo. O método Bishop simplificado é um pouco mais complicado, porque já inclui, só considera que as forças verticais se anulam, estas forças horizontais não se anulam e, portanto, há aqui um processo iterativo para resolver estas equações que se geram dos equilíbrios de todas as fatias. E depois há outros métodos, como o Jambu, o Spencer, que assumem outro tipo de hipóteses. Não vale a pena estar aqui a detalhar quais são. Temos a situação em condições não drenadas, que é facilitada, porque em condições não drenadas o ângulo de atrito é nulo, e com o ângulo de atrito nulo, muitas daquelas forças que mostrei na fatia ficam simplificadas. E então, caso tenhamos um equilíbrio limite, ou a fazer uma verificação em condições não drenadas, em que o ângulo de atrito não drenado é nulo,
temos apenas esta força, o peso e aqui a força de corte de resistência, e então o cálculo do MR é simplificado, só precisamos conhecer a coesão na base de cada fatia, o comprimento aqui desta base, o raio do círculo de superfície de deslizamento, isto, portanto, somatório de todas as fatias, e para o momento atuante só precisamos conhecer o peso da fatia, ou então novamente o raio, e o seno do ângulo, este ângulo do ângulo para cada fatia. Portanto, será um cálculo bastante mais simples e este não necessita de considerar nenhumas hipóteses de cálculo. Exatamente por esse vicariz mais simples, há para essas situações uns ábacos, portanto isto só pode ser utilizado em condições não drenadas e em que permite verificar se os taludes são ou não são estáveis. Essencialmente temos, portanto, esta situação genérica. Este ábaco que está aqui é para inclinações inferiores a 54, a inclinação é este ângulo que está aqui. Depois temos o H, que é a altura do talude, o DH, que é a altura da superfície que estamos a verificar. Portanto, o H não é mais do que a relação que, se isto for o dobro, o D são 2, por exemplo, e o N é uma relação entre esta distância e a altura do talude. E como aqui nestes gráficos vamos ver qual é o fator da profundidade do nosso talude, vamos supor que aqui era 2, depois temos uma inclinação, vamos supor que tínhamos uma inclinação de 22,5 aqui, portanto 2, temos uma curva para os 22,5 aqui, então teríamos um fator de estabilidade de 0,158, por exemplo, este fator aqui. E com base nisso, depois podemos determinar. Eu tenho aqui um exemplo a seguir. Imaginem que temos este exemplo. Portanto, e com isto podem, olhando para aquele ábaco, ver as contas. Foi isto que eu acabei por mostrar. Se temos o D, determinamos o D, que é a relação deste 10 com o 6. Temos o CU, neste caso estamos a minerar, para considerar os coeficientes parciais de segurança. A inclinação do talude é 2 para 1, portanto dá 26,6 graus. E se formos ao ábaco com este D e com este I, temos o 0,164. Se olharmos, tiramos o H, com base na expressão que lá está, e verificamos que a altura máxima que o talude podia ter era 6,52 m. Acontece que o talude tem 6 metros e, portanto, é inferior a estes 6,52 máximos e logo verifica. Portanto, é um exemplo simples, apenas para ver a aplicação deste método Taylor. Porém, na realidade é que qualquer projetista não utiliza aqueles ábacos, né? Portanto, o que vai fazer tipicamente é a utilização de programas de cálculo automático, dada a sua facilidade de aplicação e inclusivamente existem softwares gratuitos para a realização deste tipo de análise. Tenho aqui dois softwares, o GeoSlope, que é pago, e o Iricane, que é gratuito, e no final desta apresentação depois vou dar mais indicações sobre este software, porque vamos utilizá-lo e vamos fazer uma aplicação prática com este software para a verificação da estabilidade de taludes de uma barragem de aterro. Portanto, no final irei dar mais pormenores sobre este assunto. Por fim, vou apresentar aqui só umas breves notas sobre a proteção superficial de taludes de barragens de aterro. Qual é o objetivo da proteção superficial? É proteger as superfícies dos taludes contra a erosão causada pela ação das ondas do reservatório ou devido à precipitação e ao escoamento superficial. Portanto, é para evitar ravinamentos nos taludes. Temos vários tipos de proteção. Digamos que o mais comum será a proteção vegetal, vamos ver nos taludes de Jusano, por exemplo, com o uso de hidrossementeiras, que não é mais que uma projeção hidráulica de uma mistura de água e sementes e eventualmente outros aditivos no material, no solo.
Depois temos a possibilidade também de utilizar umas soluções mais estruturais, como é o enrocamento, ou rip-rap, misturas de solo de cimento, não será tão vulgar como isso, mas digamos que é uma possibilidade, e outras soluções estruturais que sejam duráveis. O importante é mesmo isso, é que utilizar materiais de qualidade comprovada que garantam o desempenho e a durabilidade da face dos taludes ao longo da vida útil da barragem. Relativamente à proteção vegetal, quais são as condições de utilização? A superfície não deve estar submersa frequentemente para que possa permitir o crescimento da vegetação. Por isso não é genericamente utilizado no talude de montante, mas sim no talude jusante. No talude montante temos o nível da água e portanto não é uma situação desejável. A vegetação deve ser capaz de crescer de forma vigorosa com manutenção normal, sem irrigação adicional. Não se pretende estar a regar o talude de jusante, não é essa a ideia, portanto tem que ser capaz de crescer de forma natural. E é importante também que essa vegetação seja cortada com regularidade para evitar que as raízes de grande dimensão surjam e que possam causar danos no aterro e também que inviabilizem uma inspeção cabal visual do talude. Não é? Tenho aqui um exemplo de uma proteção vegetal, que é a barragem da Lapa, em Portugal, em que temos aqui o talude com alguma vegetação, não é muita, mas é suficiente para estabilizar conjuntamente com a drenagem superficial. Aqui temos uma caleira longitudinal na banqueta e depois também teremos caleiras ao longo da inserção do aterro com o encontro. Portanto, conjuntamente com drenagem superficial e proteção vegetal, conseguimos garantir uma adequada resistência à erosão superficial do talude de jusante. Temos também, já tinha referido, possibilidade de uma proteção mais estrutural, que tipicamente são utilizadas onde a vegetação não oferece uma proteção adequada, onde a proteção vegetal não oferece uma proteção vegetal. Tipicamente é a camada de proteção de montante que é utilizada. E esta proteção estrutural deve existir pelo menos desde o nível mínimo de exploração e deve ultrapassar ligeiramente o nível de máxima cheia. Isto porque a cota máxima de proteção deve ser baseada numa análise das ondas e do seu impacto. Como há as ondas provocadas pelo vento, o vento provoca ondas no reservatório e essas ondas podem causar impacto no paramento montante e, portanto, tem que ultrapassar o nível de máxima cheia esta superfície, esta proteção estrutural. A qualidade do enrocamento ou outras estruturas que se estejam a considerar deve corresponder à vida útil da barragem e deve ser projetada para garantir estabilidade estrutural a longo prazo. Tenho aqui um exemplo de uma proteção estrutural com enrocamento no paramento de montante. Portanto, aqui está o nível de água bastante baixo, mas digamos que a altura máxima poderá ser até cá acima e podemos ver que neste caso optou-se por levar a proteção até ao curvamento. Poderia não ser necessário, mas foi uma opção de projeto. E com isto vou terminar a apresentação, mas sem deixar de referir o que gostava que retivessem desta apresentação. Primeiro, a estabilidade dos taludes é um fator essencial para a segurança das barragens de aterro, quer seja nos aterros ou nas taludes naturais, nas margens, portanto, aqui também para as barragens de botão. Ponto 2. A análise deve considerar todas as condições de carregamento, utilizar dados geológicos detalhados e deve-se garantir uma comunicação eficaz entre todas as partes envolvidas na segurança da obra. Para métodos de análise temos o equilíbrio limite,
os elementos finitos e também alguns métodos gráficos, e eles permitem-nos avaliar diferentes cenários e assegurar a integridade estrutural dos taludes das barragens. Por fim, a manutenção contínua e a monitorização são cruciais para prevenir as instabilizações. E o último tópico que referi, também ou melhor, o último tópico que não referi, portanto não abordado, são as técnicas de estabilização de taludes. Isto porque é um assunto que não será totalmente particular das barragens e, portanto, é um assunto mais genérico e que não haverá aqui tempo de o abordar, mas que também poderá ser interessante. Como referências, deixo aqui alguns documentos que podem ser interessantes, podem ser úteis em alguma situação da vossa vida profissional. Temos aqui o Eurocódigo 7, depois temos alguns aspectos de estabilidade de taludes, algumas guidelines para aterros de barragens e também alguns aspectos relacionados com análise de estabilidade estática, pronto, enfim, são documentos que poderão ser úteis. Não vou terminar já, portanto, o que queria dizer em termos do conteúdo já foi referido, mas no entanto existe um extra que será a utilização de um software de equilíbrio de estado de limite para a análise de estabilidade de taludes. Portanto, vamos fazer aqui uma aplicação, e em particular na aula. Isto vai ser, portanto, com o software IRICAN, que é grátis, apesar de estar apenas disponível para o Windows. Tem aqui o link para fazer download. Saliento que existe uma versão em português e também existe uma versão portátil, portable, ou seja, não é necessário instalar no computador um executável, basta correr e, portanto, se não tiverem direitos de administrador no vosso computador, ou se não o quiserem instalar, portanto, é uma boa opção. Depois temos aqui umas notas sobre o software. Trata-se de um programa de estabilidade de taludes de 2 dimensões. Permite avaliar o fator de segurança, de ruptura, de superfícies circulares, apenas superfícies circulares. É simples de utilizar, mas dá para fazer uma série de modelos bastante complexos e é muito rápido e fácil de conseguir obter resultados úteis. Permite também a consideração de cargas externas, do nível da água e também de elementos de suporte. Nós vamos apenas utilizar a questão do nível da água, mas, no entanto, ficam com esta indicação. Podem colocar sobrecargas, por exemplo, no curvamento do aterro ou porem algum suporte, caso queiram. E o que é que vamos fazer em particular com o software? Olha, vamos analisar a estabilidade dos taludes de uma barragem hipotética, de um esquemático, em que vamos considerar que uma barragem de zonada, de aterro, aqui na base temos 96 metros, com 40 metros de altura, tem um núcleo com material diferente, temos um maciço. Em ambos os casos estou a assumir que não temos coesão em condições drenadas, temos pesos volúmicos diferentes. Portanto, isto é a situação no final da construção. E o que é que vamos analisar? Vamos analisar a situação da construção, como te referi, e também a situação de máxima cheia. Portanto, estou a considerar que a máxima cheia ocorre à cota 37, assumindo que a cota 0 é esta, aqui, e que vamos considerar um nível freático, vamos verificar a segurança, ver se os taludes estão a verificar ou não estão. Depois vamos fazer outra situação, talvez demasiado gravosa, mas não deixa de ser interessante para, do ponto de vista académico, aqui fazer esse estudo. Mas vamos considerar que um esvaziamento rápido, súbito, de 25 metros, não é? Bastante, provavelmente não será muito real a situação, mas vamos verificá-la na mesma, em que passamos
de um esvaziamento em que assumimos que não houve tempo de dissipar as pressões intersticiais, e temos aqui as pressões intersticiais e não deixámos de ter a pressão da água e estabilizante, e portanto será uma situação que se deve verificar. Portanto é isto que vamos verificar. Tenho aqui alguns resultados do que vamos ver, mas ficam com esta indicação. Não vou abordar agora ainda aqui, porque vou fazer um vídeo em que vou abordar estes aspectos, em que, portanto, aqui tenho o caso de exploração com o nível de máxima cheia, tenho os fatores, as curvas para a estabilização para uma direção, para a outra, e depois tenho aqui também para o esvaziamento rápido. Mas isto fica apenas para a vossa consulta futura, porque eu vou fazer um vídeo na sequência deste, em que vamos efetuar a utilização do software. E, portanto, espero que depois sigam esta apresentação com esse outro vídeo, e espero também que tenham tirado proveito desta minha apresentação e que possa ser útil na vossa vida profissional e académica. Alguma questão adicional, dúvida, podem enviar para o meu e-mail e, portanto, até à próxima, até ao curso propriamente dito, não é?